Homens que governam, eles se antecipam. Mas homens que governam, eles também precisam ter isenção. Você só pode governar com Deus se você não negociar nenhum princípio. Guarda isso, irmão. Só pode governar sobre o caos quem não negocia com Ele. Só pode governar sobre o medo quem não conversa com Ele. Só pode governar sobre doenças e enfermidades quem não se amedronta com elas. O problema é que em alguns momentos a gente ouve o que a palavra da fé diz, mas a gente também quer ouvir o que o medo diz. Irmão, não se aconselhe com o medo, ele é o pior dos conselheiros. O medo não tem função de liberar ninguém. O medo, ele tem como propósito paralisar você. O medo é para gerar paralisia. O medo é para que a gente seja um pouco mais cauteloso. Isso é algo que a gente tem de forma instintiva. Então, se algo acontece, o medo para a gente. Para quê? Para que a gente possa pensar antes de se mover. Mas o medo não pode ser um conselheiro, porque medo não gera destino. Se você parar para perguntar para as coisas naturais como o seu ano vai ser, irmão, você vai começar a achar que tudo vai mal, o mundo vai mal, a economia vai mal, os homens vão mal. A gente vê essa história inclusive na Bíblia. A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A Bíblia diz que o profeta é levado a uma nova revelação de quem Deus é. E quando ele vê aquilo, ele fala: Senhor, ai de mim, que sou impuro e habito em meio a um povo de impuros lábios. Então um anjo pega uma brasa viva no altar, santifica o lábio do profeta, e ele começa então a ter uma revelação do trono de Deus. Ele via anjos ao redor do trono de Deus, e com asas voavam, com outras cobriam o rosto, e com outras cobriam os pés. E a visão que aquele homem teve é de anjos em torno do trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você está comigo ainda? Diga amém. Você percebe que, irmão, olha para mim, esse profeta acaba de falar de um paralelo que todo mundo enfrenta todo dia. Aos olhos do profeta tudo vai mal, mas a visão de cima do trono de Deus é que toda a terra está cheia da sua glória. Durante o período de Sodoma e Gomorra, aqui embaixo tudo vai mal, mas dos céus toda a terra está cheia da glória de Deus. No período de perseguições da igreja, aos olhos da terra tudo vai mal, aos olhos de Deus toda a terra está cheia da sua glória. André, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar num princípio básico. Mesmo no meu dia mal, a terra continua cheia da glória de Deus. Mesmo quando os gigantes se levantam, a terra continua cheia da glória de Deus. Mesmo quando portas naturais se fecham, a terra continua cheia da glória de Deus. Mesmo que o inferno tente sabotar minha família, a minha casa continua cheia da glória de Deus. Então eu preciso parar e escolher se eu vou me mover pelo que os meus olhos veem, ou se eu vou me mover pelo que o trono de Deus fala. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Levante suas mãos, profetiza isso junto comigo. O Brasil está cheio da glória de Deus. São Paulo, Alphaville, nações cheias da glória de Deus. 2022 é um ano cheio da glória de Deus. Você crê nisso? Diga: eu creio que independente do que os meus olhos veem, diga com autoridade: toda a terra está cheia da glória de Deus. Aleluia. Isso não é positivismo, isso é coerência. Tem muita gente que a gente acha que é muito maduro, na verdade só é cético. Olha para mim. Tem muita gente sendo confundida como maduro na fé, porque combate a palavra da fé, a expectativa no sobrenatural. Irmão, você não é maduro, você só é cético. Tem gente que me confronta dizendo: a sua pregação é positivista. Não, a minha pregação não é positivista, a minha pregação é coerente. Se eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos, como não crer que Ele também pode ressuscitar promessas e palavras que estão em mim?
Se eu creio que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, como que eu posso crer que uma palavra de um homem pode impedir um romper de Deus? Igreja, pelo amor de Deus. Se eu creio que aquilo que homens morrem para conquistar na terra, ouro e prata, é o que Deus usou como matéria-prima para pavimentar as ruas dos céus, como que eu vou ter dúvida a respeito de uma provisão sobrenatural? Isso não é positivismo, isso é coerência. Porque se a gente não consegue crer em milagres, a gente não consegue crer que Jesus de fato ressuscitou dos mortos. Se a gente não consegue crer na unção criativa de Deus que sai a partir da palavra que é liberada, a gente coloca em xeque inclusive a nossa crença a respeito do criacionismo. Como eu consigo crer que com a palavra Deus fez todas as coisas em 6 dias, mas eu duvido que com a palavra, debaixo da autoridade que Deus me confiou, eu posso gerar novas realidades nos próximos meses? O modelo está em Gênesis 1. Todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra. Nós precisamos imitá-lo. A gente vê na nova aliança, no Novo Testamento, o ministério de Jesus. Alguém está comigo? Diga amém. Jesus falou com plantas, Jesus falou com o mar, Jesus falou com mortos. As plantas ouviram e obedeceram, o mar ouviu e obedeceu, o vento ouviu e obedeceu, os mortos ouviram e obedeceram. Ele vê uma figueira que parentava dar frutos, mas não tinha, e ele amaldiçoa que nunca mais seja gerado fruto, e nunca mais foi gerado. A Bíblia diz que ele está no meio de uma tempestade, ele dá uma ordem para o mar e para o vento: acalma-te, aquieta-te. E os discípulos perguntavam entre si: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele para diante de um túmulo de um homem que está morto há 4 dias, já fedia. Ele fala: Lázaro, vem para fora. E o resto da história você já sabe. Então, irmão, guarda isso. Para governar sobre o caos, para reinar sobre o caos, eu preciso me mover da forma como Deus se move. A fé nada mais é do que falar o que Deus fala e pensar como Deus pensa. Você está comigo? A fé nada mais é do que falar como Deus fala e pensar como Deus pensa. Só que para reinar sobre o caos, irmão, eu preciso ter só um conselheiro. Ou eu me aconselho com a palavra, ou eu me aconselho com as opiniões. Ou eu me aconselho com o que Deus diz, ou eu me aconselho com o que os outros pensam. Ou eu me aconselho com Isaías 53, ou eu me aconselho com diagnósticos médicos contrários. Ou eu me aconselho com Filipenses 4,19, ou eu me aconselho com indicadores financeiros. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas riquezas em glória. Isaías 53. Like tiny tears in a happy chase, hopping through the puddle sea, colors down
Raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday. Watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground. Music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Declara: certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Alguém crê nisso? Diga: eu creio que a palavra de Deus tem mais poder do que qualquer opinião dos homens. Tempos de crise são um cenário perfeito para a igreja governar. Tem uma chave da Kezinha que eu amo. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Ela diz que a fé prospera no desconforto. A fé prospera no desconforto. A fé prospera no dia mau. A fé prospera no meio do deserto. A fé prospera em tempos de crise. Abraão é considerado o pai da fé, mas ele precisou sair de onde estava e ir para um lugar que ele nem sabia qual era. Ele precisou abrir mão do filho que ele amava, para que Deus pudesse aprovar o seu coração. A fé prospera em meio a dias difíceis. A fé de Daniel prosperou em meio à cova de leões. A fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ela prosperou em meio a uma fornalha ardente. A fé de Pedro prosperou em meio a tempestades. A fé de Paulo prosperou em meio a cadeias. A fé de José prosperou em meio a perseguições e cativeiros. Então guarda isso, irmão. Não dá para vivermos o que os heróis da fé viveram se a gente não permitir que Deus nos coloque em estações de desconforto, como os heróis da fé foram colocados. A fé prospera no desconforto. Alguém crê nisso? Diga amém.
Você está vivendo um cenário desconfortável? Parabéns. Seja bem-vindo a uma estação em que Deus vai esticar você, acelerar você, promover você. A gente só pode ser promovido onde a gente foi testado, irmão. Você está sendo testado na sua saúde, você vai ser promovido nessa área. Você está sendo testado no seu ministério, você vai ser promovido nessa área. Declara comigo, diga: a fé prospera no desconforto. Bem, você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem. Beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens